meus amores, tudo ótimo? Silvana Ávila aqui e chegamos no nosso 10º vídeo sobre intuição e amor universal. Dos 11 passos para alinhar, né? Então estamos chegando na etapa final mesmo agora, de vez. E caso você não tenha visto os vídeos anteriores, clica aqui na playlist que ele tá todo bonitinho, todo organizadinho ali. Nesse de hoje, no nosso 10º passo, a gente vai falar sobre intuição e amor universal. Esta imagem bonitinha, assim, né, é mostrando justamente o campo energético do nosso coração ali. E lembra da aula sobre, foi energia, que a gente falou dos chakras, né, da árvore superior, árvore inferior, coração é a conexão que forma o campo, que é o nosso campo de atração, nosso poder de magnetização, magnetismo e também de materialização. Esse desenho, né, lindamente colocado ali, que ludicamente aquele desenho de coração, mas também fazendo a leitura, né, que é o coração e energia ali, aquela junção maravilhosa daquela formação. E aí deixa eu colocar o próximo slide aqui. Sincronicidade, tempo divino, nós criamos efeito, mas o tempo é divino. Criatividade e intuição pela conexão superior. Tá. O Jung, ele já falava, qual é o Jung? Ele tem eu vou indicar uma hora uns livros aqui, eu vou colocar a capa dele aqui. E ele fala também justamente sobre isso, que quando a gente entra no fluxo energético para as coisas acontecendo, independente de já estar no processo de despertar ou não, no anterior, quando a gente está recém tirando ali os olhos do mundo em relação à interpretação que a gente dava nele, que não era necessariamente nossa, já começa a sincronicidade, já começa o flow, né, o flow das ondas, demonstrar que está no fluxo. Já começa a sincronicidade nos falando que, ei, você está no caminho certo, é isso aqui. E tem até alguns números, determinados números, tipo 13, 13, 14, 14, 15, 15, no caso de horas, né, na cadela aqui. No caso de horas, eles já mostram que são informações direcionadas. Tem alguns sites que tem sobre isso, que eu, na verdade, nunca me apeguei em relação ao o que tinha por trás, apenas o sentir em relação a tô indo, ok, tô indo então, sabe? Então essa sincronicidade você pode também pegar dessa forma, que é o de sentir, de você perceber assim o que você sentiu em relação àquele momento, como você está. E inclusive até, mesmo que seja em alguma coisa assim, do momento que tá triste ou perdeu alguma coisa, sabe, alguma coisa que abalou assim no coração ali, não tá legal, entender que aquilo é meio como se fosse tô contigo aqui, sabe? O teu anjo da guarda, o teu guia, teu protetor, o universo, a tua espiritualidade, independente de qual nome você queira dar, dizendo que tá com você. Então, de certa forma, eles estão falando, tô aqui com você, tô aqui contigo, mesmo que você pareça estar sozinho, a gente nunca tá, a gente tá sempre sendo bem acompanhados. Quer dizer, não em todos os casos são bem acompanhados, vai depender da frequência, de qual é o seu hábito, suas rotinas, suas ações no dia a dia, o que você fica pensando ali, do que você se nutre, né? Principalmente mentalmente, mas de um modo geral, independente do nível de atração que você faça, positiva ou negativa, vamos colocar dessa forma, a gente nunca está sozinho. E o tempo é divino, e nós criamos as causas, mas o tempo divino é isso, de que por mais que a nossa alma consiga nos informar a comunicação em relação a qual é o nosso próximo passo, o que a gente deve fazer, onde a gente deve ir, como a gente deve falar, com quem, se a gente deve ter ou não determinada ação, o tempo em relação à colheita, os resultados, ele é divino. Aquela coisa assim, a gente pode ter um plano, pode elaborar um projeto, como botar um projeto, você pode elaborar um projeto, pensa no que vai fazer, pensa nas ações que vai ter, só que para aquilo ter um resultado, geralmente a gente alinha com o nosso, ok, finalizei as minhas ações, finalizei essas etapas do processo durante essa jornada, é para ter um resultado ali, né? Mas só que tem situações que variam. Tem uma frase que é muito linda, agora não vou lembrar, mas em relação de faça um plano, só para você ver que a mão de Deus ali pode falar, você faz um plano, mas o meu é maior. Né? Então tem essa pegada também. Então que toda ação ela tem sua correspondência, né? A gente precisa das ações físicas aqui para que tenha conexão com o nosso desejo, com o nosso plano mental, porque tudo acontece primeiro na parte mental para depois ser materializado. Então nessa parte também. A gente pode elaborar, pode continuar e deve, né, continuar fazendo, plantando, regando, cuidando, mas a colheita, né, não é alguma coisa como vou plantar morango, vou plantar tomate, sei o período que vai levar, sei a rapidez com que vai ser. Nesses casos, assim, geralmente, por mais que a gente tenha uma ideia, a gente não necessariamente que ele vai ser cumprido dentro daquele prazo. É tipo uma gestação
uma gestação são 10 meses, né? São 10, não lembro agora quantas semanas, mas 9, 10 meses. Pode ter caso que vem prematurinho e mesmo assim vem com saúde, vem bem, vai precisar de uns cuidados ali, mas vem bem. O meu pai foi prematuro, mas é um cavalo de forte. Então são situações que variam, por mais que você tenha um plano, conhecimento em relação a uma certa durabilidade em relação àquilo, não necessariamente será daquela forma. Então os nossos planos são os nossos planos, associado com o nosso eu superior, principalmente quando a gente está mais conectado, a gente consegue ter essa criatividade mais aflorada, justamente por essa comunicação mais limpa, né, direcionada. E aí o tempo é divino, porque a gente não consegue coordenar o tempo aqui. E por mais que o tempo para ele seja sempre agora, né, a gente não consegue ter o controle sobre isso. E criatividade e intuição pela conexão superior é justamente isso. A nossa criatividade ela fica mais complementada, aflorada, alimentada, nutrida, quando a gente se permite ter essa conexão com o nosso eu superior. Quando a gente tem essa conexão com o eu superior, o sentimento, a sensação que você vai ter é de uma leveza, de um preenchimento, de um amor maior, de um amor que você nem consegue explicar, mas simplesmente ele está dentro de você. Simplesmente ele existe dentro de você. E aí quando você se permite silenciar, e o silenciar aqui para nós é muito importante, porque a gente está na psicosfera 3D, a gente está numa psicosfera em relação a muita ansiedade, muitos medos, muitas raivas, brigas, questões nesse ponto, que querendo ou não, o pensamento, a energia, forma uma forma de pensamento, ela está na psicosfera e deixando ela mais densa, deixando ela mais, tipo uma neblina, ela cinza, assim, inclusive quando dependendo do que você faz, assim, você consegue, do que você faz em relação a cuidar de si, energética. Então você consegue olhar para fora e perceber uma certa neblina que tem em alguns ambientes, ou a própria rua, ou em algumas pessoas. Então você consegue notar esse campo áurico do coletivo e do indivíduo também, né? Mas você consegue perceber essas questões. E quanto mais conectado com o seu eu superior, com a sua mônada, com a sua centelha divina, mais criatividade, mais as coisas vão fluir. E esse fluir tem que fazer uma separação aqui. Que a intuição, quando ela vem, minha intuição em desdobramentos, quase sempre vem assim também na conversa aqui, no ouvido, pelo ouvido, só que muito em sonhos, né, em sonhos premonitórios, sonhos das coisas já no passo adiante, digamos assim. Então, essa conexão em relação a lembrar vai muito da sua frequência, do que você está fazendo, do que você está nutrindo, de como você está se conectando para fazer essa reforma íntima e ficar conectado com a sua intuição. E ela vem também de uma forma sutil. Ela não vem ela vem em blocos assim, puff, sabe? A ideia é meio que tudo ali próprio. Não é de uma pincelada sei lá, o pincel e depois a tinta e depois não sei. Não, ela já vem como se fosse a parede pronta, né? Um exemplo bem bobo, mas só para você conseguir entender. Ela já vem toda esmiuçada ali e você fragmenta no seu conhecimento para conseguir botar ela na ação. Só que quando a intuição vem, ela vem nessa forma sutil. Só que quando a gente começa a questionar aquilo ali por trás, mas essa ação, mas essa ideia, mas isso, mas aquilo, a gente trazendo essa intuição para a parte mental inferior. Lá da aula 1, daí tem esse conteúdo em relação à divisão dos 7 corpos, em que a gente traz para o mental inferior, e que o mental inferior, quem está comandando ele é nosso querido ego até então. Vai depender do seu nível de consciência. Mas até então é o ego que faz ali, e o ego ele é tão inteligente quanto você. Ele tem as artimanhas, sabe por onde pegar, sabe onde camuflar, sabe onde fingir, sabe fingir em relação a é você que está com vontade, não é ego não, mas na verdade era, sabe? Então ele consegue, inclusive de descrença, não acredite em si, mas na verdade você pode acreditar, inclusive nessa intuição que está chegando. Então ele faz muitas pegadinhas nesse sentido, que é por isso que tem que estar no estado de presença, cuidar da sua energética, sempre atento a tudo e todos. E o sempre atento a tudo e todos é na energética em relação a cuidar da sua oscilação, para não ficar raiva, pé da vida, não sei o que, ser alimentado com uma questão externa que você pode ver, ok, desafio, oportunidade, deixa eu permanecer no meu centro. Então é só uma questão de sutileza, de entendimento das questões que te aparecem, para esta conexão ficar sendo refinada e ter limpeza em relação a essa intuição que chega, para não passar para o corpo mental inferior e fazer esses questionamentos em que anula aquilo ali. Então é como se chegasse uma ideia,
A intuição manda a ideia, né? A comunicação vem e chega a ideia. O mental inferior começa a questionar, deu, colocou travas. Então é nesse intuito de fazer essa conexão para ela ficar limpa, para ela vir só, sabe? Só vir, fluir e seguir. E observe também os seus sonhos, pois muitos sonhos, eles vêm justamente com essa informação que a intuição aqui, com a gente distraído, ou ocupado, ou não criou afinidade ali para ouvir aquilo ali naquele momento. Então elas podem muitas vezes chegar também em formatos de sonho, nos mostrando ali. Então muitos sonhos que são lúcidos ou vívidos, né, os sonhos que estão bem ativos ali ainda na memória, porque se você está lembrando é porque tinha algo por trás. Então não necessariamente tem um significado do significado dos sonhos, né, porque vai significar coisas diferentes. Cobra, por mais que seja uma cobra, para mim pode ter uma interpretação, para uma pessoa que tem pânico de cobra vai ter um significado completamente diferente. Eu ver uma cobra no meu sonho vai ser simplesmente uma cobra no meu sonho, vai ter uma outra, eu sei que é uma transformação, uma carapaça, um couro que se modifica, e sei no sentido de que eu não tenho medo de cobra. Para uma outra pessoa não, se ela tem um pânico de cobra, ela não vai curtir entender que aquilo ali era uma transformação. Ela vai achar que é algum medo, ela pode inclusive no sonho se sentir mal. E essa é uma das premissas em relação a como eu me senti no sonho. Eu estava num ambiente que, ok, era um ambiente independente da cor que ele tenha, se ele é escuro, se ele é luminoso. Mas eu me senti bem, eu estava em paz lá, eu estava tranquila, eu estava com medo acionado, eu estava atenta, eu estava cuidando tudo, estava, meu Deus do céu, sabe? Então vai muito da energética que está naquele sonho. O que você... Era um lugar que você já conhecia, que você tem memórias, que você se sentiu familiarizada? Ou era um lugar completamente novo, que você ficou em pânico geral, que conseguiu ficar com medo acionado e só se sentiu pesada? Então são coisas bem diferentes, embora possa ser o mesmo ambiente. Para determinadas mentes, determinadas conscientes, o significado daquilo vai ser diferente. Então também é prestar atenção nas intuições que você tem muito em sonho, porque todos nós aqui em sonho a gente trabalha. O que vai variar o nível da consciência que a gente tem para ser o trabalho que a gente vai ter. Porque o trabalho ou vai ser em aula, para aprender... Na verdade eu tenho muitas aulas, mas né, vai ser somente aula para poder adquirir aquela consciência para então começar algo efetivamente. Ou vai ser algum treinamento, alguma ajuda, alguma colaboração no cilindro, no plasma, nas vidas, sabe? Na matriz, vai variar conforme o que você faz, o nível da consciência do seu eu superior para comandar esse trabalho que vai ser feito. Então, as coisas variam e a gente nunca para de trabalhar, na verdade. Só que eu trabalho lá de uma forma gostosamente alimentada. Então é isso, meus amores. Chegamos ao final, foi bem rapidinho esse. Mas era isso, ficar de olho na sua intuição, confie mais nela. Que ela sempre vai querer o melhor pra você, porque é a sua intuição, é o seu eu superior falando, querido, esse é o caminho. Então, né, aquele afinamento ali pra ouvir o seu coração e não deixar o mental inferior bugar as coisas. É isso, meus amores. Bom dia.